Shabbat Shalom. Estamos na porção de número 27 e 28, Parashá Tazria e Parashá Metzorah. Tazria significa conceber, concepção, e Metzorah é afligido por lepra. Bom, essa Parashá ela tem dois assuntos centrais, né? Essa porção tem dois assuntos, que é basicamente o assunto... na verdade, a gente está em vários capítulos de Levítico que tratam de impurezas. Impureza alimentar, impureza familiar, né? Então aqui nós temos diversos ensinamentos que são válidos para nós até nos dias de hoje. Então aqui a gente tem diversos ensinamentos e é muito interessante que a própria raiz da palavra Torá é muito mal entendida, né, pela maioria das pessoas, né? A palavra Torá no hebraico ela significa instrução, ensinamento. Só de você saber isso já abre um leque na sua mente, né? Porque nós viemos de uma cultura, né, que a nossa mentalidade em relação à lei de Deus é aquela coisa de julgo, de peso, né, de algo que nos traz dificuldades, né? Mas na verdade é algo que nos esclarece, que nos torna mais elevados. A partir de Levítico 12, vamos começar aqui do versículo 1 ao 5. Eu vou falar para os nossos ouvintes aí, se tiver crianças na sala, tira as crianças, que essa porção é para maiores de 18. Levítico capítulo 12, versículo 1 ao 5. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza de Nidá. Nidá é a palavra hebraica para o ciclo das mulheres. Quando ela se encontra no seu período. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Ela esperará mais 33 dias para ser purificada do sangue. Não deve tocar em nenhum objeto sagrado ao dirigir-se ao santuário, até que o período de purificação tenha terminado. Se ela, porém, der à luz uma menina, será impura por 2 semanas, como no período de Nidá, e esperará outros 66 dias para ser purificada do sangue. Essa é uma passagem que diversas vezes é mal interpretada pelas mulheres e acaba trazendo um certo desconforto, uma certa discriminação, né? Às vezes as mulheres se sentem discriminadas por não entender realmente o que essa passagem ela está dizendo, né? Então vamos lá, colocar alguns pontos aqui. A questão da mulher estar impura não quer dizer que seja algo ruim, algo mal. Simplesmente que ela não poderia frequentar, não apenas ela, mas qualquer pessoa em qualquer estado de impureza. Nessa porção a gente vai ver sobre a questão da lepra, né? A pessoa que estivesse com lepra, ela não deveria frequentar o templo, tocar em objetos sagrados, animais que estavam sendo ali direcionados para sacrifício, né? Então, a impureza ritual não era em si um pecado, não era algo mal, não era algo ruim. Apenas que ela não poderia, né, essa pessoa não poderia ter contato com as coisas que fossem do templo, que fossem do tabernáculo. É importante deixar isso bem pontuado. E também uma outra questão que gera um certo desconforto, né, e um certo questionamento, né, é a questão de, se caso a mulher der à luz uma menina, ter o dobro do tempo em que ela fica impura, né? Digamos assim, o dobro do tempo do resguardo, né? Uma coisa interessante é que o tempo de resguardo que a gente vê aqui, logo no começo, nos primeiros versículos, é de 40 dias. E olha só que interessante, a medicina moderna, ela diz que o mínimo para um tempo de resguardo é de 40 dias. Olha só que interessante, há mais de 3.500 anos atrás, está escrito aqui na nossa Bíblia, um tempo ideal de resguardo, algo que a medicina, através de muito tempo de estudo, veio constatar há pouco tempo atrás. Uma coisa interessante também, eu estive pesquisando que algumas pesquisas apontam que é necessário que a mulher que teve uma filha menina, ela precisa essa criança ela precisa de um acompanhamento materno maior.
geralmente a bebê menina, ela leva o dobro do tempo para que o sistema imunológico dela fique pronto para todos os intempéries, né? Então, esse tempo que ela fica com a mãe foi um presente de Deus, na verdade. Às vezes a gente olha a lei de Deus com um certo pesar, com um certo bloqueio e vê apenas o copo meio vazio, né? Um tempo maior de resguardo, um tempo maior de acompanhamento, na verdade foi um presente de Deus para aquela mãe que acabou de ter uma menina, né? A gente sabe que muitas mulheres acabam passando por depressão pós-parto, os hormônios estão ali à flor da pele, né? Então é um tempo de resguardo maior, é um presente de Deus, né? Uma coisa interessante também se a gente vê a criação, né, lá em Gênesis, por exemplo, Deus começa criando as coisas menores, digamos assim, né, as coisas invisíveis, a luz e as trevas, né? De certa forma a gente consegue ver a luz, mas ela é abstrata, né? Você não consegue tocar a luz, né? E aí ele vai criando as outras coisas, né? Digamos assim, de uma forma gradativa, né? E quando eu acendo, lá em casa a gente tem uma tradição, a gente não acende 2 velas de Shabat, a gente acende a nossa menorá lá em casa. E a gente vai falando com as crianças, né? As crianças já estão quase decorando. As crianças não, né? A maior, né? Que a menor quase não sabe falar. Mas a Isabela já está quase decorando. A gente acende a primeira vela, fala: primeiro dia, as luzes e as trevas. Segundo dia, separação das águas. Né? E eu costumo dizer, e no 6º dia, ela já está até decorando, a coroa da criação, Adão e Eva. Mas a coroa mesmo é Eva, porque ela foi feita depois, né? Então a gente precisa aprender a ver as coisas de uma perspectiva melhor. Às vezes a gente lê e fala: nossa, mas 80 dias, o dobro do tempo, só porque é menina. Às vezes a gente fica ali, né, com uma ideia: nossa, mas que coisa machista, que não sei o quê. Então a gente precisa ver as coisas de uma perspectiva melhor. Às vezes a Bíblia, ela é culpada até que se prove inocente, mas na verdade tem que ser o contrário, né? Então a gente precisa aprender a ver as coisas de uma perspectiva melhor. Seguindo mais em frente, no versículo 6 ao 8. Alguém pode ler para mim, por favor? Levítico 12, do 6 ao 8. Até o 8, né? O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação, e ela retornará purificada. Todavia, se as suas posses não lhes permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas feitas com vinho. Uma das aves será dedicada como holocausto, e a outra para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a expiação pela mulher e será limpa. Tá certo. Essa passagem também gera alguns questionamentos, né? Do tipo, mas por que ela teria que oferecer um sacrifício se ela apenas deu luz a uma criança, né? É pecado dar luz a uma criança, né? A gente tem no Salmo 51, versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A inclinação para praticar o mal é transmitido à criança quando ela é formada. A criança, ela não nasce pecando, né? Mas ela tem aquela tendência, né? O que no judaísmo é chamado de Yetzer Hará, a inclinação para o mal, né? E é uma herança pecaminosa. E por essa transmissão existe uma certa parcela de culpa sobre a mãe, e ela precisa apresentar esse sacrifício. Ela teria que apresentar essa oferta por ter trazido ao mundo um ser pecador, né? Contrariamente àquilo que o Eterno desejou desde o princípio, né? Haverá um tempo que essa terra, né, esse mundo será restaurado, né, e isso não será mais necessário, né? Vamos ler Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 21 e ao 24.
Lucas 2, do 21 ao 24. No 8º dia, data da realização da Brit Milá, da circuncisão, foi-lhe dado o nome Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes de sua concepção. Ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moshe, Yosef e Miriam o levaram para Jerusalém para apresentá-lo a Adonai, como está escrito na Torá de Adonai. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. Com isso a gente entende 2 coisas, que Miriam, Maria, a mãe de Yeshua, ela não era uma santa, ela foi lá oferecer o sacrifício dela. Ela não era uma mulher imaculada, como é falado no catolicismo. Era uma mulher pecadora igual a todas as outras. E também uma outra coisa interessante é que o sacrifício foi de rolinhas, pombinhas. Isso quer dizer que Yeshua não vinha de uma família rica, não era. Eu vi uma vez um vídeo de um pregador falando que ele pegou um texto, bem isolado, falando: e Jesus foi à sua casa na praia. Aí ele falou: tá vendo? Jesus morava na praia. Como se isso fosse coisa de rico, A gente vê que tem tantas pessoas que moram em cidades praianas e se não for o turismo, a pessoa vai passar fome, coitada. Então, isso a gente consegue enxergar 2 coisas nesse texto, que ele não vinha de uma família rica. Voltando lá para Levítico, a gente vai um pouquinho para frente e depois vai voltar. Eu decidi separar essa porção por assuntos, apesar da gente folhear as páginas um pouco para frente e para trás, a gente vai falar de um assunto e depois falar de outro. Vai ser uma porção curta, eu não vou tomar muito tempo. Levíticos 15, do versículo 19 ao 24. Levítico 15, do 19 ao 24. Se uma mulher tiver um fluxo, e o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá no estado de nidá, lembrando, a palavra nidá é a palavra hebraica para o ciclo da mulher, por 7 dias. Quem tocar nela será impuro até a tarde. Tudo que ela deitar ou se sentar no estado de nidá será impuro. Quem tocar na cama dela lavará as roupas e se banhará em água, estará impuro até a tarde. Quem tocar em qualquer coisa que ela se sentou, lavará as roupas e se banhará em água, estará impuro até a tarde. Quer esteja sobre a cama, quer sobre algo que ela se sentar. Ao tocar nela, estará impuro até a tarde. Se um homem for para a cama com ela e seu fluxo tocar nele, ele estará impuro por 7 dias, e toda a cama em que se deitar será impura. É importante ressaltar que dentro do judaísmo existem algumas correntes que dizem que o tempo que a mulher fica no ciclo deve ser contado a partir de quando para de aparecer sinais de sangue, esses 7 dias. Mas não é isso que a gente acabou de ler. Os 7 dias são contados a partir do início. E é interessante, isso que eu acho muito legal na lei de Deus. Eu vim de uma denominação pentecostal, cresci, fui criado lá, e lá eu não aprendi isso. Lá eu não aprendi, e eu acho isso muito, muito interessante, que Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes do nosso dia a dia. Existem mandamentos na lei de Deus que fala que se você fizer uma sacada e não tiver o parapeito, e se caso alguém cair, você será culpado do sangue dessa pessoa. Na lei de Deus existem mandamentos em prol de animais. Se você vê ali um ninho de passarinho, você tem que tirar ele do meio do caminho e colocar ali de volta na árvore. Na lei de Deus você vai encontrar coisas maravilhosas para o nosso dia a dia. E olha só que interessante, esse é um mandamento, de certa forma, simples de se obedecer.
né, para os casados, é claro, né? Aqui está falando sobre um homem se deitar com uma mulher no período do seu ciclo. Só fazendo um acréscimo. Aí o homem tem que ficar 7 dias, né, isolado. Por quê? Porque se ele pegar alguma infecção, ele não vai reinfeccionar ou reinfectar a mulher. Olha a sabedoria divina. A ideia era essa. Exato. Porque não é que as pessoas confundem impureza, né? A questão da impureza é uma questão de higiene. Então naquela época as pessoas nem se preocupavam com isso, nem tinham essa tradição de higiene. E o povo de Israel há 3.500 anos já tinha essa situação, como nós vemos hoje. Não temos que ficar lavando a mão, colocando máscara para evitar a infecção. Era a mesma situação. Exato. Então ele diz, olha, quando acontecer isso, se acontecer, então o homem deve esperar para passar os 7 dias, é um período de incubação de uma bactéria, de uma virose. Exato, exatamente. Então, vamos ler aqui um texto do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo do 5 ao 6. Considere alguém que seja justo, que atente para o que é lícito e reto. Ele não come nos montes, nem levanta os seus olhos em direção aos ídolos da casa de Israel. Não contamina a mulher de seu próximo, nem toca numa mulher durante seu período de impureza. Na minha tradução aqui, a Bíblia Judaica Completa, está assim, no período de impureza menstrual. Então, olha só, irmãos, Ezequiel está descrevendo aqui um homem justo, um homem exemplar. É um homem que não vai lá ter relações com a sua mulher no período que ela está no seu ciclo, né? Se os irmãos fizerem uma pesquisa rápida, os irmãos vão ver que é cientificamente comprovado que não faz bem nem para a mulher nem para o homem ter relações durante o ciclo, né? Deus fez esse ciclo justamente para que o corpo da mulher tivesse esse período de descanso, né, digamos assim. E olha só, algumas folhas para frente, Ezequiel 22, né? Ezequiel está ali descrevendo um homem justo e agora ele tá falando palavras de juízo contra Israel. Ezequiel capítulo 22, versículo 10. Versículo 10. Aqui ele está trazendo as acusações para o povo. Em seu meio eles cometem incesto. Em seu meio, eles insistem em ter relação sexual com mulheres durante sua impureza menstrual. Vamos para o versículo 20, ainda do capítulo 22. Versículo 20. Então, assim como eles recolhem a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho em uma fornalha e ateiam fogo nela para derreter tudo, da mesma forma ajuntarei todos vocês em minha fúria, atirarei vocês ali e derreterei todos. Veja que é algo muito sério, né? Para Deus é algo tão sério que ele faz essa comparação, né, de derreter ali materiais no fogo. Então, em toda a minha vida que eu cresci e fui criado em uma igreja, eu nunca aprendi isso, que eu não deveria ter relações com a minha mulher durante o seu ciclo. E para Deus isso é algo muito sério. Olha só o que Deus fala aqui. Vamos agora para Levítico 18, 29. Qual a preocupação que levou Deus a inspirar o profeta a escrever isso, a Moisés a escrever? Para evitar doenças que viessem dizimar a população. Então ele deu todas as condições, né,
para que nós mantivéssemos a saúde. A preocupação foi justamente essa. Se nós obedecermos, o justo viverá pela Fé. Se nós obedecermos os princípios que Deus determinou na sua lei, nós seremos o quê? Felizes, saudáveis. Toda essa situação que nós estamos passando agora tem um nome: negligência. Lembra que começou com a gripe suína? Esse vírus ele foi modificando. É o mesmo vírus. Só que ele foi modificando e chegou até onde nós chegamos. Se o homem não utilizasse esse animal como alimento, nós não teríamos esse problema. Então eu já acredito que esses anos já orientou. Olha, não coma esse alimento porque ele pode gerar doença. Como aqui, cuidado com essa. Mas por que as igrejas, sem querer julgar a igreja, julgar a fé de ninguém, por que as igrejas evitam tocar nesses assuntos? Porque está dentro da lei de Deus. E a igreja quer colocar a lei de Deus como algo pesado, uma coisa ruim, um fardo para se carregar. Então por isso que é omitido. Aí eles batem na mesma tecla. Qual a mesma tecla? Prosperidade, riqueza, né? Resolver os seus problemas conjugais. Só que a Bíblia já nos orienta como resolver o problema conjugal. Que para a esposa deve ser uma coisa muito desconfortável. Né? E de repente o marido, sendo um homem de Deus, sabe que não vai fazer isso. Ele não vai mexer com isso. Então, Deus já deu todas as alternativas para que a gente tenha uma boa relação familiar em todos os anos. Então, como diz a nossa musiquinha ali, que ela é música chiclete, né? Que ela gruda, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí não sai também, né? E é verdade, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É isso mesmo. Né? Levíticos 18, versículo 19. Aqui no capítulo 18, Deus está dando diversas instruções, diversas leis, né, acerca de relações ilícitas, incesto, relação com animais e por aí vai. E no versículo 19, ele novamente fala sobre essa relação. 18 e 19. Não se aproxime de uma mulher para se relacionar sexualmente com ela quando estiver impura no seu período de nidar, ou seja, no seu ciclo. E vamos descer aqui no versículo 29, né? Ele conclui todo essa lista de relações, ele conclui da seguinte maneira: pois quem praticar algum desses atos repugnantes será eliminado do seu povo. Portanto, guardem minha ordem e não sigam nenhum desses costumes abomináveis praticados antes de vocês, e assim se contaminem com ele. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Por que eliminar? Seria Deus um ser tão terrível que elimina a situação? Você cometeu um ato, você tem que ser extirpado. Por quê? Algum tempo atrás, fazendo um comentário, veio uma pastora aqui visitar a Raquel e ela tinha se separado, o marido tinha se separado dela porque arrumou uma mocinha mais nova e abandonou ela. Aí ela ficou alguns dias aqui e a Bíblia é muito clara quanto a isso. As pessoas não aprendem as coisas. Por exemplo, talvez nem vocês sabem disso. Um casal se separar e uma das partes se juntar com outra pessoa, eles não podem voltar mais. O próprio Senhor Yeshua diz que se eles voltarem, entendeu? Eles cometem adultério. Então, o próprio Jesus fala isso, o próprio Yeshua fala que comete adultério. Aí o que aconteceu? Esse casal, inclusive eu disse para essa pastora, eu falei: olha, você não pode mais voltar com o seu marido, porque se você voltar, você vai estar cometendo adultério. Mas ela não ouviu, voltou com ele. Ele ficou com essa mocinha uns 6 meses, 8 meses, largou da mocinha, a mocinha cansou, mandou ele embora, aí ele voltou para casa. E agora foi embora de novo.
E aí ela descobriu que antes dessa moça ela tinha tido um outro caso, e ele era pastor também. Então o que acontece? A Bíblia diz: o meu povo sofre, perece, se perde por falta de conhecimento. Quando a pessoa é um reincidente pecaminoso, esse indivíduo dificilmente ele vai mudar. Vai ser muito complicado ele mudar de atitude. Muda, pode mudar, Deus pode todas as coisas. Mas a estatística é que as pessoas não mudam. Então é muito importante você, jovenzinha, você também, avaliar o seu futuro esposo, a sua futura esposa, no seu caso. O meu avô dizia o seguinte, que quando você quer arrumar uma boa esposa, não vou fugir do transtorno. Não. Quando você quer arrumar faz uma parte. boa esposa, você vai olhar para a família, para os pais. A maneira que ela tratar o pai e a mãe vai ser a maneira que vai tratar você. E a maneira que a esposa tratar o marido é a maneira do tratamento. Então, olha isso aí. Se você quer arrumar um cachorro para guardar a sua casa, não adianta pegar aquele pichotinho, que o ladrão vai roubar o cachorro. Então você tem que pegar um cachorro grande. Mas se você quiser um cão para companhia, então, ou seja, nós temos que ter sabedoria para fazer as nossas escolhas. E quando a lei do Senhor foi nos dada, ela nos deu justamente para dar parâmetros. E como você disse, um absurdo desse, a igreja não toca no assunto. É incrível, muitas vezes, quando a Raquel na igreja dela tem encontro de casais, a gente participa, as coisas que a gente escuta, as pessoas casam como se fosse sem a menor noção do que é família, do que é um casamento, do que é uma relação marido e mulher, do que é um dia a dia familiar. Não, as pessoas não têm essa compreensão. E é justamente quando nós estudamos aqui a Torá, a porção da Torá, ela nos mostra esses aspectos da vida que a igreja omitiu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe que eu já ouvi de alguns pastores? Eu sei que está certo, você tem razão, mas se eu pregar isso na minha igreja vai esvaziar. Como eu sou uma pessoa muito fina, muito educada, eu falei: então você quer que a igreja chegue para o inferno, é isso? Não tem problema, boa sorte, vai. Mas acorda para a vida, gente. Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que ter um bom senso. Então a paraxá, ela tem essa paraxá, às vezes quando você lê, ela fala: isso aqui vai ser difícil de passar. Mas não é, ela é profunda. Porque ela vai mexer dentro da família. Vai mexer com questões de saúde. E os porquês disso. Não existe um mandamento bíblico que não tenha um porquê. Tá certo, é isso mesmo. Continuando, Levítico 15, do 25 ao 28. Né? Essa é uma passagem que é mal interpretada por algumas correntes do judaísmo, né? E com isso afirmam que o ciclo comum da mulher precisa passar por um período de 7 dias após que para os sinais de sangue. Mas não é isso, a gente vai entender melhor. Versículo 25, Levítico 15, 25. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, né, vamos frisar bem algumas palavras, fora de seu período, ou se o fluxo durar além do normal, né? Então a gente tem aqui o fluxo fora do período dela, né? Toda mulher basicamente sabe quando os dias, né, sempre chega na mesma época do mês, né? Então a gente tem aqui duas questões, um fluxo fora do período ou mesmo um fluxo que esteja dentro do período, mas que dure além do normal para o seu período. Em todo o tempo em que houver o fluxo impuro, ela estará como se estivesse no estado de nidar, né? É impura. Toda cama em que ela se deitar enquanto tiver o fluxo será para ela como a cama que usou durante seu tempo de nidar. E tudo que ela se sentar será impuro, com impureza semelhante à do seu período de nidar. Quem tocar nisso será impuro, lavará suas roupas e se banhará em água, estará impuro até a tarde. Se ela já tiver passado pelo período de fluxo, contará 7 dias, depois disso será pura. Esse é o versículo, o 28. Né? É necessário que a gente entenda o versículo 28 dentro do contexto do versículo 25 ao 27, que é um fluxo fora do comum.
né? Ou seja, se o fluxo comum da mulher começa a ser contado quando começa o fluxo. Os 7 dias começa a ser contado quando começa o fluxo. Mas se ela tem um fluxo anormal, fora do período, ou que o fluxo de sangue demore mais do que o normal, uma hemorragia, ela está doente. Ela precisa de um tempo de quarentena, digamos assim, né? Então ela precisa contar 7 dias quando parar de descer. Entendeu? Então, justamente a questão da infecção que leva 7 dias, nesse período. Outra coisa, por que a cama? O que teve a cama? É simples. Hoje nós temos os absorventes que não geram esse transtorno, não geram esse problema. Na época não tinha. Aí o que acontece? A pessoa acabava manchando a cama. E há uma certa repulsa por parte do homem ou de qualquer pessoa de ver o sangue ali. Essa repulsa era para evitar, por quê? Quando o marido começa a ter repulsas da esposa, vai chegar um momento que ele não vai querer mais estar com ela. Então Deus prevendo isso, você separa, porque você não vê. exato. E não cria essa repulsa. Hoje não é o caso hoje. Tá? Por exemplo, algumas seitas judaicas, eles separam nesse período, a mulher fica num lugar, o homem fica na outra. Não aconselham. Por quê? Porque a Bíblia diz também que o homem e a mulher só se pode se separar quando for para orar. Exato. No período de oração. Exatamente. Então, ela estando devidamente, usando o que é necessário hoje, não teria problema nenhum. Okay? Exatamente. A gente precisa entender que a Torá, a lei de Deus, ela é aplicável aos nossos dias, porém ela precisa ser contextualizada, né? Como o irmão bem colocou, a questão da separação era em um contexto onde não se existia as ferramentas que nós temos hoje, né? Então esse versículo 28, ele precisa ser entendido dentro do contexto do versículo 25 ao 27. Se a gente entende o versículo 28, que o período de 7 dias precisa ser contado apenas após o ciclo comum, né? Então você teria aí cerca de 14 dias, né? E não é isso que Deus quer para nós, né? O texto tá bem claro. Então isso precisa ser bem pontuado, porque dentro do judaísmo existem algumas correntes que separam a mulher por 14 dias. Amém? Agora vamos entrar no assunto da lepra, né? Essas duas porções, elas falam basicamente sobre esses dois assuntos, né? Para resumir bastante, né? Essa porção da lepra, ela fala de diversas formas de lepra, na pele, na roupa, na casa, num jarro, né? E tudo deveria ser analisado pelo sacerdote. Se aquilo era... Lepra na casa. O que vocês entendem de lepra na casa? Como vocês não sabem? Mofo. É mofo. A maior parte dos problemas respiratórios. Foi ela que ensinou. A maior parte dos problemas respiratórios são motivados pelo mofo. Então, uma casa ela não pode ter aquelas coisas. Então, se a sua casa tem, porque hoje tem umidade, então você tem que tomar providência para evitar. O que tira o mofo? Então, ela pega uma cândida, passa uma cândida, limpa, vê se tem um vazamento. Então, a lepra seria isso. Por quê? Aquele mofo vai te trazer uma doença que pode gerar a morte. Até nisso Deus se preocupou, até na nossa moradia. Que coisa. Exatamente. Eu derrubando a parede. Em casa não tem mais jeito, não. Não, e o interessante é que a Torá, ela fala isso. Quando a casa não tem mais jeito, tem que derrubar mesmo. Aqui Não, mas eu fiz derrubar a minha. Não, mas eu usei os princípios do poder. É mesmo? Eu fiz a vala em todo o chão e passei o reboteque em todo o baldrame embaixo e fechei novamente. Aí. Para não subir a água. Vamos ver agora. Uma coisa que ela comentou aqui interessante, que nos Estados Unidos, quando aparece mofo na casa, a família sai da casa. Por quê?
da casa. Você vai ver que hoje Eles não podem. os problemas maiores de doenças são das questões respiratórias, que é motivado porque aquilo é um micróbio. Fungos. A mesma coisa é o que estão obrigando a gente a fazer. Quando você está usando essa porcaria aqui, você está contaminando, se recontaminando. Então evite de excessos, tá, gente? Se você não está perto de alguém, deixa aqui. Aí que vem, por quê? O que vai vir de doenças pela frente aí, por causa disso aqui? Vai faltando, vai minando. Porque nós respiramos. Quando eu estou respirando, aqui veio um monte de bactéria, vírus e outras coisas. Que você trouxe, que eu trouxe. Porque o mundo está infestado disso. Nosso planeta está infestado. A vida aqui é transbordante. Micróbio é vida, bactéria é vida. A NASA gasta bilhões e bilhões para achar uma bactéria em qualquer lugar do universo. Então, bactéria é vida, que pode gerar morte. Então, se vocês, porque eu tenho visto aqui mesmo, o vizinho está construindo ali, e construindo de máscara, sozinho. Mas você está doido? Depois você vai voltar correndo na rua de máscara. Você está maluco? Você vai morrer, rapaz. Andando de bicicleta, Como assim? máscara. Você está, ó. Na academia de máscara. Venha, respira, o organismo joga fora. Você chupa de novo. Para com isso então. A Bíblia já nos orienta em todos os aspectos. Só não orientou isso porque não tinha na época ainda. Né, e o interessante é que a Torá ela fala para você tirar o reboco, né, descascar, e se mesmo assim a lepra ela continuar, tem que ser demolido, né? Então não é muito diferente daquilo que a gente vê hoje, né? É claro que hoje nós temos mais recursos, produtos químicos, mais ferramentas, né? Mas a gente vê Deus se preocupando nos mínimos detalhes com tudo. Fala sobre essas marcas de lepra na roupa, né? Que basicamente é o mofo, como o irmão colocou, né? Então você vê, quem diria, né? A Bíblia falando sobre mofo, né? Então Deus ele se preocupa. Pois é. Então Deus se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Vamos ler aqui rapidamente. Os irmãos não precisam nem abrir, eu vou ler aqui. Deuteronômio 24, do 8 ao 9. Guarda-te da praga da lepra e tenhas grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Então, na mentalidade do povo de Israel, se você desobedecia algum mandamento de Deus, algum mal poderia vir à sua vida, né? E a gente vê que o que aconteceu com Miriam nesse episódio, ela estava fazendo o que a gente chama de lashon hará, maledicência, má língua, né? Fofocando sobre Moisés, né? Isso sempre existiu, né? Outra coisa, você fez um comentário que é bom entrar no aspecto. Havia situações em que a pessoa pensava que estava doente, mas era uma doença psicossomática, né? A pessoa gera aquele problema, não é pela bactéria, então ela tem todos os sintomas, mas não é a lepra, não é aquilo ali. Então era levado diante do sacerdote. O sacerdote observava e por precaução mandava se afastar por 7 dias, ficar reservado por 7 dias, porque era o período da incubação. Se não evoluísse, ele sabia que aquilo não era lepra, e sim uma doença psicossomática. O que leva a pessoa a ter uma doença psicossomática? A transgressão da lei. Então, naquela época, o sacerdote ele era um especialista em saúde. Exatamente, ele observava e ele perceberia se aquela doença dele era psicossomática. A transgressão da lei. O que é a transgressão da lei? Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, quando a gente cometeu algum ato delitoso, seja qual for, vai causar e vai gerar em nós essas doenças
que vão vir por exemplo, vitiligo. Vitiligo é uma doença psicossomática, não é doença. E não tem cura, mas está na cabeça da pessoa. Tem até o homem já ficando grávido, né? Pela mente. Psicológica. Então existem muitos fatores animais. Eu conheci uma cachorrinha de uma pessoa que ela ficou com a barriguinha grande, chegou a ter leite e não tinha nada. Nossa. Uma cachorrinha. Então as doenças psicossomáticas, elas causam uma série de transtornos no ser humano. Então a gente tem que ter cuidado, viu? Quando a gente fica assim preocupado com muitas coisas, né? A gente dorme, né? A gente quer ficar milionário de qualquer jeito. Vem as doenças psicossomáticas. Tá certo. E é interessante, né, que a pessoa com lepra, ela devia ficar em quarentena, né? Devia ficar afastada, né? E se o pivô, né? E se o motivo dela ter pegado essa lepra foi a fofoca, a quarentena cai muito bem para ela, né? Porque ela não vai conseguir fofocar, né? Bom, vamos lá. Mateus 26, versículo 6. Temos um dilema aqui. Mateus 26, 6. Temos um dilema aí na maioria das traduções para o português. E Marcos 14, 3. E esse dilema, inclusive, não é um dilema só nas versões em português, né? A gente sabe, através de historiadores como Eusébio de Cesareia e muitos outros contemporâneos do segundo século, que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em hebraico, e posteriormente passado para o grego. Mateus 26, 6. Yeshua estava em Betânia, na casa de Shimon, que tivera, né, essa tradução da Bíblia Judaica completa traz no passado, que tivera lepra. Talvez na Bíblia de vocês está no presente, certo? Agora, o que Jesus foi fazer na casa de um leproso? Aqui não fala que ele foi curar ele. A minha versão diz que ele foi na casa de Simão o leproso. Ou seja, tinha lepra. Simão leproso. Essa aqui, ela traz no passado, que tivera lepra. E agora? O que ele foi fazer na casa de um leproso? É com base em passagens como essa que eu li. Eu já li um texto falando que Yeshua ele estava reformulando a fé do povo de Israel, fazendo esse tipo de coisa. Com base em passagens como essa. O que acontece? A palavra hebraica para oleiro é muito parecida com a palavra leproso. Vamos ler o próximo versículo? Versículo 7. Uma mulher com um frasco de alabastro. Esse homem não era leproso, ele era um artesão. Ele era um oleiro. Eu tenho uma versão em casa, é a versão Matitiahu, né, que é Mateus em hebraico. Né? Ela traz a palavra oleiro. Então, é com base em passagens como essa que o entendimento de muitas pessoas acaba sendo comprometido. Né? Evidentemente que, através de uma boa interpretação, né, a gente consegue juntar as coisas, né? Mas alguma coisinha ou outra acaba caindo na tradução. Essa tradução colocou no passado que tivera lepra, né, mas a maioria das traduções está no presente. O problema dos tradutores é querer ajudar. Quando ele deve procurar o sentido correto da palavra. Ele quis ajudar. Na versão Almeida, na versão do Novo Mundo, o leproso. Era impossível um leproso residir numa casa com pessoas. A lepra era incurável. Como você disse, não cita que ele havia sido curado. E tinha uma mulher lá, que foi lavar os pés de Yeshua. Ou seja, ele não estava sozinho. Então é isso que é importante, antes que alguém lhe passe um texto fora do contexto, você lê o contexto inteiro, vê se não houve um erro. Né? Quem quiser, depois, essa aqui é a Thompson.
E aqui atrás tem umas observações. Depois, quem quiser olhar em off, o teólogo que fez essas observações, ele encontrou 7.000 palavras fora do contexto do texto, nas escrituras. 7.000. Quando ele fala isso, é no Novo Testamento, porque o Velho não tem esse problema, mas no Novo. Então ele encontrou mais de 7.000 equívocos, erros, como esse, por exemplo, tem outros. E as pessoas se apegam a esse texto para fazer o quê? Para se justificar. Fazer doutrina, né? Fazer uma doutrina com base no... Eu comentei a semana passada, já estou aqui retrasado, por exemplo, os adventistas, eles guardam o sábado, mas não celebram as festas, não fazem jejum, porque eles se baseiam em Colossenses capítulo 2,16, onde diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, lua nova ou sábado. Ninguém vos julgue por causa disso. Aí, está vendo? Paulo está dizendo que vocês não podem julgar porque ele não guarda. É o contrário. Paulo estava dizendo para que os colossenses que não observavam isso não podiam julgar os seguidores de Yeshua por observar. Às vezes, o meu povo perece porque é burro. Fala isso? Quase. Fala isso sim. Falta de conhecimento é burrice. É que eu sou direto, né? Eu sou assim, muito sincero. Mas a Bíblia fala assim: ninguém vos julgue, o meu povo perece por falta de burrice ou conhecimento. Como as pessoas gostam de ser mais finos, né? Falta de conhecimento. Está no mesmo. Então, assim, talvez os irmãos podem ser questionados com base em passagens como essa ou similares, né? Então, os irmãos não precisam responder de bate-pronto, os irmãos não precisam ter a sua fé abalada por essa aparente contradição, né? Yeshua nunca ensinou contra a Torá, nem Paulo, nem os apóstolos. Ele nunca desobedeceu um mandamento da Torá. Então é necessário que a gente entenda muito bem isso. Mateus 8. Já estamos encerrando já. Mateus 8, do versículo 1 ao 4. Depois de Yeshua ter descido do monte, grandes multidões o seguiram. Então um homem afligido por lepra, aproximando-se, ajoelhou-se na frente dele e disse: Senhor, se você quiser, pode me purificar? E Yeshua estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fique limpo. Imediatamente ele foi limpo de sua lepra. Vou fazer uma pausa pequena aqui. Eu já li um texto em um site cristão, protestante, falando que Yeshua, ele tocava no leproso justamente para reformular a fé do povo de Israel, indo contra a Torá. Só que o que acontece? A Torá, ela não proíbe de se tocar no leproso. Ela fala assim: se caso você tocar no leproso, você também ficará impuro. Né? Vai ter que ficar de quarentena. E Yeshua, ele abria mão de sua pureza ritual, digamos assim, né? Fazendo isso, ele não poderia ir para o templo para dar alento a uma pessoa leprosa. Imagina o que uma pessoa naquele tempo passava com uma doença dessa: discriminação, reclusão, né? Então ele abria mão de permanecer com uma pureza ritual, né? Não podendo frequentar o templo, justamente para dar alento a essas pessoas, né? Então é necessário que isso seja bem entendido, né? As pessoas, elas vão pegar textos como esse e tentar torcer para o lado delas, né? Mas a gente precisa entender que Jesus, ele nunca foi contra a lei de Deus, né? Não faria sentido ele ir contra a lei de Deus. Se ele fosse contra a lei de Deus, seria justa a pena que ele teve, certo? No sacrifício da lepra, após a limpeza da lepra, Levítico 14,
Levítico 14, do versículo... Vamos ler aqui o versículo 8. Levítico 14, 8. A pessoa que será purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará na água. Então ela será pura. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da tenda por 7 dias. Aqui, essa pessoa passou por um mikveh, por um batismo, por uma imersão. Depois que a pessoa ela era purificada da lepra, ela tinha que passar por uma imersão, né? A imersão, ela simboliza um recomeço, né? Um novo início, né? Então, toda vez que a pessoa passava por essa doença, ela tinha que se banhar, né? E se imergir em águas, né? Vamos para o texto de 2 Reis, um caso conhecido de lepra. 2 Reis, capítulo 5, para encerrar. Segunda Reis, capítulo 5, a gente já conhece a história de Naamã. Para resumir a história, a gente sabe que ele tinha lepra, uma mocinha que era serva dele, uma mocinha israelita, ela fala para ele, se você soubesse que lá em Israel tem um homem de Deus, você iria lá. Ele foi, levou diversos presentes para Eliseu, e ele ficou nervoso com Eliseu, porque ele esperava que fosse fácil, né? Ele esperava que Eliseu ia lá, abrir um tapete vermelho para ele, né? Um capitão da Síria, né? Receber ele muito bem e levantar as mãos, falar o nome do Senhor e como num passe de mágica, ele ser curado. Mas não foi assim. Ele foi quase que ignorado. Eliseu não foi nem na porta receber ele, né? A gente sabe que na nossa cultura, se chega uma pessoa na nossa casa, a gente não vai nem na porta falar com a pessoa, de certa forma é uma desfeita, né? Falta de educação. E Eliseu, ele não foi nem na porta. Mandou recado, mandou um servo dele falar, ó, vai lá no Rio Jordão e se batiza, né? Imergir 7 vezes. A gente veio de uma tradição que a gente aprendeu, é um batismo só. É um só e já era. Se batizou errado, já era. Coitado de Naamã, teve que batizar 7 vezes. Teve que imergir 7 vezes. E aí vamos aqui focar no versículo 9. Na verdade, um pouquinho mais para frente. Aqui, no versículo 13. Né? Naamã ficou nervoso, foi embora. E aí, os seus servos, versículo 13. 2 Reis 5:13. Seus servos, porém, se aproximaram dele e lhe disseram: meu pai, se o profeta te tivesse pedido que fizeste algo realmente difícil, né, ou grande, né, não terias feito? Então não faz mais sentido fazer o que ele diz, quando é tão somente banhar-se e ficar limpo? Às vezes nas nossas vidas é assim. A gente espera que Deus quer algo grande de nós, algo que exija um sacrifício muito grande. E às vezes a gente precisa tomar atitudes que são difíceis. Renegar o que a gente aprendeu no passado, ir na contramão do que nossa família faz, ir na contramão do que os nossos amigos fazem. E isso é difícil, é grande. Mas existem coisas que Deus quer de nós que são pequenas. É algo ali, simples no nosso dia a dia, né? E essa palavra do servo de Naamã vai de encontro a cada um de nós. Se Deus pedisse algo grande para nós, não faríamos? E as coisas simples? Por que deixamos de lado? Então Naamã foi, se imergiu 7 vezes no Jordão,
como o homem de Deus lhe tinha dito que fizesse. E sua pele foi restaurada, tornou-se como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Então Naamã, com toda a sua comitiva, estou no versículo 15, retornou ao homem de Deus, parou diante dele e disse: bem, eu aprendi que não há Deus em toda a terra, exceto em Israel. Portanto, por favor, aceita um presente de teu servo. Eliseu, porém, respondeu: como vive Adonai, diante de quem eu estou, eu não o aceitarei. Eliseu queria deixar claro que não era ele. Às vezes, se Eliseu tivesse ido lá, atendido ele e colocado a mão ou levantasse a mão, talvez Naamã iria atribuir tudo a Eliseu. Então Eliseu queria deixar claro que não foi ele. E mesmo com a insistência de Naamã para que aceitasse o presente, ele recusou. Então Naamã disse: se não o aceitas, então por favor, deixa que seja dado a teu servo tanta terra quanto 2 mulas carregadas. Ou quanto 2 mulas consigam carregar, Porque de hoje em diante teu servo não oferecerá oferta queimada nem sacrifícios a outro Deus, senão a Adonai. Com exceção disso, que Adonai perdoe teu servo por isto, quando o meu senhor entrar no templo de Rimom para ali adorar, e se apoiar em minha mão, eu tenho de me curvar no templo de Rinom. Quando eu me curvar, que Adonai perdoe teu servo por isso. E Elisha disse: vá em Shalom, vá em paz. Às vezes a gente quer ser mais justo que Deus, quer ser legalista. Talvez eu ali no lugar de Eliseu eu falo: não, você se converteu. Pode esquecer o teu rei, esquece, você não vai lá no templo não. Mas Deus conhecia o coração de Naamã. E Deus sabia que talvez aquilo seria uma necessidade da profissão dele e de que logo, em um certo tempo, ele iria se livrar dessa necessidade. Às vezes, nas nossas vidas é assim também. A gente tá ali pensando: nossa, mas Josias, eu não consigo guardar o sábado. Josias, o meu trabalho. Josias, eu não entendi isso ainda. Vá em paz. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Vá em paz. E é com essa palavra que eu termino essa breve explicação. Que nós tenhamos Shalom e que que a nossa entrada e que a nossa saída seja em paz. Amém? Amém. Amém.